Olá a todos, bom dia, feliz sábado, sejam bem-vindos em mais uma Escola Sabatina Interativa diretamente aqui da Igreja Adventista Central de Curitiba. Que bom que vocês continuam conosco nesse momento de estudo onde vamos conhecer e aprender juntos, né, mais sobre a Palavra de Deus. É muito bom ter a participação de vocês aqui conosco, tá? E nessa lição do trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Jeremias. Quantas revelações têm nos sido ensinadas, né? Conceitos para a nossa vida, falando do amor de Jesus para esse povo, que é o que a gente precisa estar ligados com Deus, entender as suas exortações, conhecer os seus profetas e tudo isso a gente busca aqui, nesse estudo da lição. E se você está participando, fez a lição durante a semana, participe, mande os seus comentários, as suas dúvidas. A nossa escola é interativa e feita para que você possa falar também. Nós gostamos e queremos a sua participação. Então, você pode também estar participando pelo facebook.com/ESI Curitiba. E se você ainda não tem a lição, é importante que você possa estar acompanhando durante os dias da semana, conhecendo os temas. Se você ainda não tem, pode baixar de uma forma gratuita pelo site cpb.com.br. Mas muito obrigado mesmo que vocês estão aqui conosco, tá bom? E vão falando aí de onde vocês estão, de perto, de longe. Nós queremos a participação de cada um de vocês nesse momento de aprendizado, que juntos aqui na nossa mesa, na nossa sala de estudos, a gente quer ter você aí do outro lado também participando. E sempre com a nossa mediadora, Mônica Pellini, ela que vai conduzir aqui os nossos estudos, uma educadora que sempre nos traz orientações, debates, palavras sempre muito inspiradoras. E os nossos convidados já participaram em outros momentos, Olívio Ferraz e o Rômulo Barbosa. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. E antes da gente começar, eu vou pedir para o Olívio para estar orando, para que a gente possa ter autorização aí de Deus, do Espírito Santo, para falar desses ensinos tão lindos. Amém. A você que também nos acompanha pela internet, nesse momento, se puder, fique em atitude de reverência para que a gente possa pedir a orientação de Deus sobre este estudo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua presença nessa manhã. Nós tivemos uma semana muito atribulada, cada um de nós traz consigo experiências, impressões, especialmente da Tua Palavra. Que ela possa ser aberta nesse momento, que o Santo Espírito possa te orientar e dirigir este estudo para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Um bom dia a todos, estamos felizes. Uma semana passada a gente não estava junto por causa do feriado, mas que bom, Olívio, que você está com a gente, Rômulo, Ana Paula, para participarmos aqui juntos. É interessante que, não sei se você que está acostumado ou não a estudar a Bíblia está cheia de simbologias. E essa semana, particularmente, ela fala sobre esses símbolos. Eu gostaria de começar falando sobre o nosso texto principal, que está lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 21, que fala assim: não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu não sei quantos de vocês já viram uma peça sendo feita pelas mãos de um oleiro. O meu irmão, ele se tornou especialista nisso, ele faz peças lindíssimas assim. E é muito interessante porque às vezes a peça ela desmancha totalmente e daí você tem que recomeçar de novo, né? Aquele negócio sempre virando, circulando, e algumas peças ficam exatamente como ele gostaria que ficasse e outras parece que não prestam para nada, né? E eu acho muito bonita essa simbologia aqui, porque a gente sabe que Deus criou o ser humano e foi do barro. Assim como o oleiro faz uma peça, Deus, com as próprias mãos, ele formou o ser humano, né? E com certeza ele fez uma obra-prima perfeita. E eu não acredito que, assim como o meu irmão, como faz as peças, algumas ele joga fora e começa de novo. Deus acertou da primeira vez, né? E a gente tem que se colocar nas mãos desse oleiro, porque ele pode transformar, e mesmo que essa peça esteja deturpada,
tem condições de consertar. E é isso que, na realidade, eu entendo com esse verso aqui, que Deus está sempre disposto a transformar essa peça. Por mais que ela tenha se deteriorado, com o poder dele, ela pode voltar a ser o original, que é aquilo que foi planejado para ela, né? E essas simbologias, elas são tão bonitas e tão importantes que, apesar da gente estar estudando o livro de Jeremias, o estudo ele começa recapitulando algumas outras simbologias muito importantes ou assim fundamentais, que uma delas está em Gênesis e a outra em Números, bem no início da Bíblia. E eu queria que você falasse sobre esses símbolos para a gente, Olívio. Então, a gente vê assim que Deus ele foi muito sábio, eu diria que não apenas como criador, mas como um grande educador. E Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele trouxe consigo também essa característica, porque ele usava muito de simbologia, de parábolas, ilustrações, que faziam com que a plateia, quem estivesse ouvindo, compreendesse aquilo que ele estava querendo transmitir. E você disse aqui duas situações específicas do Antigo Testamento. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, onde nós tivemos ali um ato de adoração. Deus havia estabelecido, logo após a queda do homem, algo que poderia trazer a eles uma restauração. Ele havia dito isso ao primeiro casal, que profeticamente que surgiria um antagonismo entre a serpente, entre a descendência do homem, ao longo da história. E no momento em que dois filhos de Adão e Eva resolvem oferecer algo a Deus, um deles faz com que a vontade própria imperasse. Ele ficou imaginando como que eu posso adorar a Deus, ao invés de buscar conhecer a Deus e saber qual era a vontade de Deus. Ele, com boas intenções, digamos assim, pegou do fruto melhor que havia, que ele era um agricultor, fruto da terra, e trouxe perante o Senhor. Abel, o irmão mais novo, fez diferente. Ele, compreendendo o significado do afastamento de Deus, da raça humana, ele entendeu que Deus havia profetizado, seria através do sacrifício, e pegou aquilo que era importante para ele. Diz ali que ele pegou o primeiro cordeirinho, né, que havia nascido, e sacrificou aquele animalzinho e ofereceu a Deus, simbolizando o quê? O sacrifício que Deus havia profetizado que haveria em favor do homem, que era o sacrifício de Jesus. E nós sabemos a história que houve ali uma aceitação da oferta de Abel e houve uma rejeição da oferta de Caim. Porque às vezes nós fazemos isso, nós queremos oferecer aquilo que para nós não custa muita coisa, aquilo que, muito embora seja bom, não representa um sacrifício. E Abel, né, trazendo para nós aqui uma orientação de que nós devemos sim abrir mão muitas vezes daquilo que é importante para nós, como um ato de adoração, de entrega a Deus. E a segunda simbologia, o segundo simbolismo que há aqui no Velho Testamento mencionado na lição, fala a respeito de uma experiência que o povo de Israel teve no deserto. Quando eles começaram a murmurar, dentre muitas vezes, murmuravam contra Deus e começavam a reclamar, minha vida passada era melhor, muito embora eu estivesse envolvido com um monte de problemas numa terra estranha, lá era muito melhor. Porque lá eu tinha carne, eu tinha cebola, eu tinha isso, eu tinha aquilo, né? Eles falavam isso muito, murmuravam contra Deus e contra Moisés. E eis que surgem no deserto muitas serpentes e começam a picar, né? O povo e muitos começam a sofrer os efeitos daquele veneno e morrem, começam a morrer. E o povo daí recorre a Moisés, Moisés recorre a Deus, o que eu devo fazer? E Deus aqui usa mais uma vez um símbolo. Assim como a serpente havia trazido a morte, ele erige ali uma nova serpente, simbolicamente, né, em metal, que deveria ser erguida, para que todo aquele que olhasse para a serpente, que tivesse sido contaminado, né, tivesse sido picado pela serpente animal, ela teria uma vida, teria uma chance de sobrevivência. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou que seria necessário que ele fosse levantado, assim como a serpente no deserto, por Moisés. Ela foi levantada para que todo aquele que levantasse os olhos, erguesse os olhos, fosse curado. Quando ele fosse erguido na cruz, todo aquele que olhasse pela fé, não porque a serpente tinha um poder, mas porque a fé que a pessoa tinha na palavra de Deus que seria curado, também alcançasse o ser humano, nesse momento, através do sacrifício de Jesus. Então, duas simbologias bastante importantes para a gente começar esse debate.
É uma coisa, Olívio, tu fez um apontamento muito interessante no que trata a maneira como Deus busca falar conosco na nossa linguagem e não na linguagem dele. Existem formas com as quais Deus se comunica conosco que é muito prática. É a linguagem sem palavras. E os símbolos são justamente isso. É uma forma pela qual Deus se comunica conosco sem a necessidade de que nós venhamos ouvir ou ver alguma manifestação sobrenatural por parte dele. Eu estou vendo, Mônica, que você traz na mão esquerda uma aliança. Você não precisa sair por aí dentro da sociedade declarando, sou casada. A aliança por si já traz consigo seus efeitos. Uma revelação declaratória pública de que você é uma mulher já comprometida. E isso gera uma determinada restrição de qualquer outro homem que venha com segundas intenções se aproximar de você. Quando Deus gera os símbolos, a importância dos símbolos não é diferente. Deus tinha o objetivo de falar de maneira aberta e de maneira velada. Por que velada? O Apocalipse, ele fala de maneira velada, porque se Deus não tivesse utilizado figuras e símbolos da maneira que utilizou, a Bíblia não teria chegado até nós como temos ela hoje em nossas mãos. Quando olhamos para a história da nação de Israel, desde o início da criação, Deus sempre trabalhou com linguagens figuradas, utilizou-se sempre de símbolos. E o interessante é que nós, em muitos momentos, trabalhamos com uma interpretação a próprio gosto desses símbolos. O problema está em trabalhar com a interpretação a próprio gosto e não a maneira de Deus. O livro de Jeremias, ele é muito intenso, ainda mais quando se restringe à linguagem simbólica. Porque Jeremias, utilizando os símbolos, como Deus lhe orientava, ele talvez estivesse querendo dizer para o povo, olha, os símbolos estão falando aquilo que Deus quer dizer de uma maneira visual e de melhor compreensão a vocês. Porém, não é da maneira como a qual vocês acham que deve de ser. Deve de ser a maneira da interpretação de Deus e não o seu próprio bel prazer. O nosso maior detalhe foi na questão de Caim e Abel. Eu acredito que esse é um detalhe muito fundamental, porque o sacrifício havia sido instaurado, estabelecido pelo próprio Deus quando ele pega aquele cordeiro e mata, imola, e declara em Gênesis 3,15 uma mensagem profética que lá na frente alguém assumiria a culpa. O exemplo estava sobre os pais, Adão e Eva, e foi transferido esse conhecimento, mas a maneira de interpretar o sacrifício se demonstrou distinta na compreensão de Caim, que fez ao seu bel prazer, eu preciso fazer um sacrifício, mas que padrão de sacrifício? Qual o método de sacrifício? Qual o elemento do sacrifício? Ele achou que poderia fazer segundo seus próprios objetivos e não segundo os objetivos e critérios estabelecidos por Deus. Abel, muito mais simples, muito mais humilde, ele falou assim, Deus quer um sacrifício, ele precisa ser adorado, ele quer ser adorado e eu o quero adorar. E ele estabeleceu um símbolo de sacrifício e eu devo de seguir segundo os critérios que ele propôs para mim. A verdade dos símbolos é algo tão intenso nos nossos dias que é como se Deus estivesse falando, filho, eu uso linguagens figuradas para poder colocar na sua mente uma porta ainda mais ampla, para que você, ao olhar para esse objeto, ao olhar para esse símbolo, saiba que sou eu que estou falando, que sou eu que estou me revelando a você. Rômulo, e dentro dessa simbologia que Deus nos traz e que Ele nos orienta por todas as histórias, né, que nós temos com a simbologia da Bíblia, o que requer? O estudo da palavra. Isso é fundamental. Isso que vai ser o revelador, né? Que vai ser o esclarecedor. Porque, como você falou, Caim entendeu de uma forma e Abel de outra. Então, a única maneira da gente ter certeza do que Deus quer nos revelar, nos falar, nos orientar, é através do estudo. E Deus já deixou essa simbologia para que a gente tivesse essa curiosidade de aprofundar em algo que talvez não estivesse claro aos nossos olhos, né? A gente precisa ser descortinados, entender. E é interessante, eu achei muito interessante o que você falou, que na realidade a gente tem muita dificuldade em obedecer, né? Porque Deus, ele não faz nada por acaso, né? Que nem toda a simbologia que é trazida, todas tiveram seu propósito ao seu tempo, assim como você falou em Apocalipse, né? Que não poderia ser revelado, porque ele teria sido perseguido e a verdade nunca chegaria até os nossos dias. E é isso que falta para a gente, simplesmente obedecer. Como o Olívio falou, a gente tem que ter fé naquilo que Deus está nos propondo e obedecer, nem que no momento a gente não entenda, e não fazer as interpretações do nosso próprio modo, né? E já entrando aqui em Jeremias,
ele fala, assim, voltando, né, principalmente no nosso verso inicial, ali, principal, e eu não sei se vocês conhecem, tem uma música muito famosa, né, que fala sobre como o barro nas mãos do oleiro. E ele pede realmente para que Jeremias faça alguma coisa com esse barro aí. O que acontece, Rômulo? Olha, essa passagem para mim é uma das mais fortes, porque você imagine, como você disse, o seu irmão, ele trabalha na moldagem, na modelagem de vasos. Quando a gente pega Romanos e observa o texto, olha como é que é importante a compreensão. Vasos de honra e vasos de desonra. Algumas pessoas interpretam como que Deus fez umas pessoas para serem bênçãos e outras para serem maldição. E na verdade não tem nada a ver isso. Quando se fala em vasos para honra e vasos para desonra, vamos pegar o contexto da época. Então eram vasos que eram colocados em destaques com determinadas plantas que assumiriam posições de visualizações mais expressivas dentro do ambiente. E existiam outros vasos, como até mesmo os vasos, me permitam, os vasos sanitários, que eles ficam ocultos, mas eles têm as suas funcionalidades, né? Então, quando eu olho para o que Deus está falando com Jeremias, especificamente na parte do oleiro, eu fico imaginando a matéria. A matéria, ela traz consigo determinados elementos que precisam ser retirados. E quando esses elementos persistem, quando eles vão para a mão do oleiro que vão ser modelados, esses elementos interferem expressivamente na composição perfeita do vaso. Então, quando vai se pegar a argila, a primeira coisa a ser feita é o quê? Trabalhar a argila. Então, você tira o que da argila? Toda a impureza, todas as expressões que ela traz consigo, materiais um pouco mais avolumadas ou ríspidas, que vai interferir na hora que vai ser moldado o vaso, né? E quando Deus fala assim, que vai para a mão, por que foi para a mão? Porque em algum momento Israel, ele estava agindo de maneira a seu bel prazer, a sua própria vontade. E eu acho que não foi confortável para Jeremias quando ele teve que descer à casa do oleiro, detalhar com os olhos como ele mexia e preparava. E de repente se quebra. Aí volta a fazer novamente. No Rio de Janeiro, existem as olarias, que é onde são feitos os tijolos. E a parte mais triste não é quando você pega um tijolo cru e ele desmancha. A parte mais triste é quando o tijolo endurece e ele passa do ponto, que aí ele tem que passar por um triturador para ele voltar a ser pó novamente, para que então ele possa ganhar condições de ser preparado, informado novamente e levado no forno. Israel gostava do negócio, porque em que sentido? De se endurecer a ponto de passar dos padrões e valores de Deus. Aí o que acontecia? Tinha que quebrar e triturar. Deus falou assim, Israel, vocês estão ultrapassando o limite. Eu ainda estou dando a vocês uma oportunidade, um tempo, e eu estou usando essa linguagem do oleiro e do vaso para que vocês possam entender que vocês estão nas minhas mãos. A situação pode não estar boa para você. As condições da sua vida talvez estejam tão favoráveis como você gostaria. Mas uma coisa eu sei com tudo isso, nada escapa das mãos de Deus. Isso eu aprendo aqui. Pode as coisas não estar como eu quero, da maneira como eu gostaria, mas elas ainda assim estão sob a plena provisão e domínio de Deus. Plenamente, eu olho para o vaso e falo assim, Deus quebrou tudo, acabou tudo. Ele diz assim, filho, está nas minhas mãos. E é um alento isso pra gente, Nossa. né? É um alento muito grande, né? Continuando aqui, ele fala justamente isso que você falou, que a nação chegou numa degradação total, né? E aqui a gente vê que eles foram muito influenciados por outros povos, né, Olívio? Assim, e eu fico pensando como o poder da influência é tremendo na vida de uma pessoa, né? Fala um pouquinho pra gente disso. Até eu diria que isso tem a ver com o que o Rômulo estava falando, a questão de fugir do controle das mãos de Deus, né? Porque se a gente for lá para Gênesis 2:7, o que fala? Formou Deus o homem do pó da terra. Então essa ilustração do oleiro era justamente nesse sentido, para que o homem entendesse que e uma das razões até que levaram a esse afastamento foi o fato de que o vaso, né, quer dizer, a obra-prima, acabou tendo a oportunidade e a ousadia de questionar a Deus. Porque até ele fala muito, Isaías fala muito sobre isso, né, que o vaso não questiona o oleiro,
aquele que está sendo fabricado, ele não vai questionar por que você está me fazendo dessa forma. Ele é passivo. Quem está agindo é Deus, nas mãos de Deus. Então, o que acontece? Isso conosco hoje, nos nossos dias, muito mais, talvez assim, pela facilidade hoje da comunicação, né, dos meios de informação, você acaba assimilando muitos costumes, muitos hábitos, até aceitando muitas coisas que em outra época você não aceitaria, se você parasse para pensar. Mas a coisa é tão sutil, ela vai vindo assim de forma tão, né, inesperada, de uma forma tão natural no dia a dia, no nosso relacionamento, que a gente começa a assimilar algumas coisas, alguns conceitos, alguns comportamentos. Então eu vejo assim, que naquele momento que Deus estava querendo justamente chamar a atenção, é que o povo de Israel estava assim partindo para uma degeneração. Qual que era o propósito de Deus inicialmente com o povo de Israel? Era que o povo de Israel fosse uma nação modelo, uma nação que chamasse atenção pela sua forma peculiar de ser. Era uma nação que não deveria ter um rei, era uma nação teocrática, aquela nação onde que Deus estaria no comando, e todos sabiam disso. Enquanto as nações, do modo geral, escolhiam homens, ali era Deus que escolheu o povo, era diferente. Então qualquer pessoa que ouvisse algum testemunho, ele diria, é o povo do Deus de Israel, é o povo do Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, é o general dos exércitos, o comandante supremo. Mas o povo diz, não, queremos ser igual às outras nações, dá-nos um rei. E Deus, veja como é interessante, porque Deus tem os propósitos, Deus não muda nesse ponto, princípios, propósitos, mas Ele muda a ação de acordo com aquilo que nós estamos fazendo. Porque o objetivo dele é a salvação. Agora ele percebe uma coisa, ele não foi por esse caminho que eu havia planejado para ele, que era um caminho mais fácil. Ele está indo por um caminho mais difícil. Mesmo assim, eu vou continuar amparando, eu vou continuar trabalhando com aqueles elementos que ele vai produzir, provocar na sua vida, para que ele também salve. Porque o objetivo maior é esse. E o que aconteceu? Deu um rei. Né? Então veio, e nós sabemos a tragédia que foi. O povo escolheu um rei que, muito embora tenha sido até indicado que seria uma pessoa, de acordo com aquele padrão que o povo havia estabelecido, que é o rei Saul, nós sabemos da história, que Saul acabou se desvirtuando e acabou trazendo o povo de Israel para uma situação perigosa. E agora o povo está ali, convivendo com outras pessoas, com outras nações, e ele começa a perceber uma coisa, que essas outras nações adoravam ídolos. E o povo de Israel começa também a adorar ídolos. Eu fico imaginando Deus, na sua sabedoria, sabendo que o homem estava ali agora, adorando coisas inanimadas, objetos, astros, até pessoas, animais. O que ele poderia fazer? E sendo o primeiro mandamento de Deus. Exatamente, deixando de lado o primeiro mandamento. Né? Então nós vemos assim que Deus ele tinha que trabalhar com algum processo dentro dessa simbologia. E ele chama a atenção. E tem uma frase interessante que eu até anotei aqui, está em Jeremias 19:5, parte final. São palavras, até Rômulo, você também como jurista, depois trabalha em casa essas palavras, veja que interessante. Diz assim, Deus falando, em relação ao fato do povo de Israel estar queimando incenso a outros deuses, de estar sacrificando os próprios filhos. Nossa. Olha só que coisa terrível. E ele disse uma coisa interessante, ele diz assim, na versão que eu anotei, diz assim, eu não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Diferente, né? Você vê essas palavras, eu nunca mandei, eu nunca falei e eu nunca pensei. Nem imaginou então, que seria possível, né? A humanidade chegar nesse ponto. Como é que vocês se afastaram nem na mente tanto de Deus. Mim, né? Ele diz assim, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente, né? Que é outra versão. Então diz assim, uma coisa que eu ressaltei aqui, que com o passar do tempo, o poder de corrupção da cultura havia dominado de tal forma o povo de Deus, que eles adotaram esses rituais terríveis, né? Abomináveis diante de Deus. Assim, nós chegamos a concordar ou participar de certas práticas que, se estivéssemos ligados ao Senhor em sintonia com a sua palavra, como deveríamos estar, nunca as aprovaríamos, mas ficaríamos horrorizados com elas. Então é fácil hoje você ver pela televisão muitas coisas acontecendo, coisas terríveis, e você pensa, eu jamais faria uma coisa como essa. Agora pare e pense, como que essa pessoa que fez chegou a esse ponto? Não foi de um dia para o outro, Não foi de um dia para o outro, foi um processo. O versículo me chama muita atenção quando ele diz assim, porquanto me deixaram, o conectivo e profanaram. Eu fiquei tão intrigado com estas duas ações que eu fui buscar entender a segunda. Profanar, privar do caráter sagrado. Olha o significado, privar do caráter sagrado. Então são duas ações bem distintas. Uma é deixar e a outra é profanar. O que nós
temos que ter cuidado hoje, como igreja, como servos do Senhor, não no fato de deixarmos a Deus, e sim de profanarmos. Porque a nação de Israel dizia em alguns momentos, nós não deixamos Deus, nós não abandonamos Deus. Quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra clamavam a Deus, oravam, mas a sua prática era profana, não tinha o caráter de Deus, não tinha o caráter sagrado. Então não é o fato de eu dizer, eu estou com Deus, achando que a maneira pela qual eu estou conduzindo a minha vida, na minha própria concepção e compreensão, é a que mais agrada a Deus. Porque eu posso estar desconstituindo o caráter do sagrado. E o caráter do sagrado é a revelação que Deus manifesta nos 10 mandamentos. Deus se revela e se declara com um caráter ímpar nos 10 mandamentos. Então Deus diz assim, quando você me viola e torna não sagrado isso, embora você diga que esteja comigo, você não está vivendo aquilo que eu gostaria que você estivesse vivendo. Tá certo. Nós ainda temos 2 tópicos para ver aqui, não temos muito tempo, né? Temos 2 pessoas muito eloquentes aqui, teria muito ainda para falar, né? Mas eu gostaria de rapidamente, Rômulo, que você falasse sobre o que Deus pediu para Jeremias, que era de quebrar uma botija. Que simbologia tinha por trás disso? Nossa, não foi só o fato de Jeremias ter que ir a primeira vez, sozinho, ver o que era feito, ir lá e falar. Agora Jeremias vai e fala para a nação de Israel. Assim diz o Senhor sobre o oleiro e tal. Agora Deus faz o seguinte, para poder demonstrar a severidade da mensagem, a importância da mensagem, o objetivo da mensagem, Deus manda Jeremias chamar os anciões, chamar os líderes e os sacerdotes do povo para ir com ele até a casa do oleiro. Só que o interessante é que Jeremias manda eles ficarem à porta e observassem o que era feito com os cacos que não tinham utilidade. Os cacos eles eram jogados à parte. Ficavam sem ser visto, ficavam sem ser desejados, sem ter valor agregado neles. Aí Jeremias vai lá e pega uma botija, um destaque. Aí fala assim, pá, quebra. Como assim, Jeremias? Você quebra essa botija? É assim que Deus irá fazer. Permitir com que aconteça, se vocês não mudarem o comportamento de vocês. Foi para chocar mesmo, né? O objetivo foi esse, literalmente chocar. Quando nós olhamos para a cruz, olha para a cruz, maior choque nós encontramos na cruz, de ver alguém tão puro, tão santo, sendo quebrado, quando eu merecia ser quebrado. É verdade. E o outro fato interessante, que fala sobre um cinto de linho, né? Que parece uma coisa assim que não tem muito propósito, né? Mas quando a gente estuda a fundo, você vê o propósito de Deus. O que Deus pediu aí? Primeiro saber, talvez, para que serve um cinto, né? Um cinto, se ele for muito largo, não vai adiantar muita coisa, né? Você vai colocar um cinto que se ajuste ao seu corpo, a você, não é? Então é interessante aqui 2 coisas que eu notei. É a questão desse símbolo que ele escolheu, né? Um cinto. É aquela, tipo uma estola, né? Algo que eles faziam, colocavam assim na parte lombar, justamente para fixar a roupa. E ficava próximo, era um material, era um tecido especial que era o linho, né? E ele pega e fala para Jeremias então providenciar um cinto novo. E Jeremias faz isso. Aí ele pede que Jeremias vá até o rio Eufrates, nas proximidades do Eufrates. E a gente pensa, poxa, era perto? Eu estou vendo, é muito longe, né? Eu não sei, falou ali algo em torno de... Exatamente, perto de 500 quilômetros. 500 quilômetros. Imagine, Jeremias andando naquela época, né, para levar o cinto a 500 quilômetros aproximadamente. Era um mês de viagem, né? O tempo que ele levou, né? E para fazer o quê? Apenas simplesmente chegar, e eu imagino uma região próxima ao rio, uma região úmida, né? E mandou esconder aquele cinto e deixá-lo numa fenda, em determinado lugar, e voltar para Jerusalém. Viajou mais 500 quilômetros, né? Caminhando sem entender, talvez, o significado daquilo. Passado um certo tempo, Deus ordena que ele retorne e veja como que ficou o cinto. Ele vai até lá e, de fato, o cinto está inutilizado, porque apodreceu. Tecido, umidade, né? Em condições climáticas da região, desértica também. O que aconteceu com o cinto? Ele começou a se desmanchar todo.
E o que Deus queria mostrar com isso? Era mais ou menos assim. Ele havia dito que ele queria que o povo estivesse bem próximo a ele. Ele sempre quis, ele sempre se colocou dessa forma perante nós também, né? Que nós estejamos próximos a Deus, que nós estejamos ajustados àquilo que Deus estabeleceu para nós. Como o cinto se ajusta, como o cinto deve ficar próximo, senão não tem utilidade também. Entretanto, esse afastamento que nós também, muitas vezes, somos induzidos ou voluntariamente fazemos, acabou fazendo com que nós percamos a utilidade. Nós nos tornamos inúteis nessa obra de Deus, né? E aqui Deus também estava chamando a atenção para algo que aconteceria, que o povo seria levado cativo para uma região muito distante. Assim como o rio Eufrates ficava distante de Jerusalém, então o povo seria levado cativo para uma região muito distante, como foi posteriormente, né, até Babilônia. Então nós vemos assim que esse símbolo do cinto, ele traz para nós uma advertência, que nós devemos primeiro compreender qual é a nossa função, qual o propósito pelo qual Deus colocou sobre nós alguma responsabilidade, alguma atribuição, algum dom, alguma vocação. Como é que nós estamos usando isso? E de fato, se nós estamos nos distanciando de Deus e correndo o risco de perder a nossa utilidade como seres criados por Deus. É verdade. É tão bonito de ver como Deus usou todas as formas possíveis para chamar os filhos dele, né? E o que ele faz com a gente hoje em dia também. Eu não sei quantos de vocês assistiram o culto que o pastor Bravo fez na quarta-feira, até se você tiver a oportunidade, veja lá no link, ele fala da história de uma pessoa assim, eu até esqueci a palavra, um terrorista. A conversão de um terrorista, e quando a gente vê a vida de um terrorista, fala, nossa, isso aí não tem mais jeito, né? E as maneiras que Deus usa para buscar uma pessoa, é uma coisa impressionante, né? Uma pessoa pode estar totalmente desmanchada, como você falou, em cacos, e Deus é capaz de restabelecer essa pessoa. Eu agradeço muito a participação de vocês, eu queria conversar muito mais, que eu acho que vocês teriam muito mais para contribuir, infelizmente o nosso tempo acabou. Bem no final aqui no nosso guia de estudos, eu gostaria só de ler um pedaço para vocês que eu achei muito bonito, que diz assim, ó: como seres humanos somos muito limitados no que podemos conhecer sobre qualquer coisa, quanto mais sobre os caminhos de Deus. Para muitas mentes, a origem do pecado e a razão da sua existência são causa de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e põe em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis o mistério para o qual não encontram explicação. Em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Eu vejo aqui, às vezes, as pessoas elas se focam tanto naquilo que tem de errado nesse mundo, que a gente sabe que tudo que tem de mal é origem do pecado e da rebelião de Satanás no céu, que elas esquecem de ver as verdades maravilhosas que Deus tem revelado de inúmeras maneiras, né? Às vezes diretamente, às vezes por uma parábola, às vezes por uma simbologia. Então, o meu desejo hoje é que Deus possa abrir o meu e o seu coração para que a gente consiga enxergar as verdades que Ele tem mostrado para nós diariamente, constantemente. Porque, como o Olívio falou, o objetivo final de Deus é a nossa salvação. E Ele vai usar de todos os meios e todas as artimanhas para que Ele consiga resgatar a cada um de nós. E o mais bonito do céu é que não é como um vestibular que só os primeiros colocados vão entrar, né? Deus tem lugar para todos. E isso que é o mais bonito no plano da salvação e redenção de Deus. Mônica, se me permite, até bem rapidinho, uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando, diz assim, ó: Deus é soberano sobre nós. Embora respeite nosso livre-arbítrio, Ele decide como lidará conosco em face às decisões que tomamos. Profundo, né? Muito profundo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós vamos então encerrar esse momento. Vou pedir para que o Rômulo faça uma palavra de oração para nós. Oremos. Somos agradecidos a Ti, Pai, por tão grande privilégio e oportunidade de saber que o Senhor usa muitas maneiras e formas para se aproximar das nossas vidas e nos resgatar. Agradecemos pela lição que estudamos, que recapitulamos
Somos gratos por esta oportunidade. Pedimos a Ti, no nome poderoso de Jesus, que permaneça conosco e com os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Amém. Em o Teu poderoso nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que bom que você continuou aqui com a gente nesse momento de estudo, aproveitando um pouco mais dessas horas do sábado, que é esse dia tão especial, onde podemos aprender mais do amor de Jesus. E se você puder, venha estar conosco nos nossos cultos que acontecem aos sábados às 9 horas da manhã, domingos e quartas-feiras às 19h30. E também você pode estar conectado conosco durante todos os dias da semana, os 7 deles, pelo facebook.com/ESI Curitiba. Agradecemos a sua participação, a participação especial do Velton Raimundo, que fez um comentário muito pertinente. E até a próxima semana. Tchau!